Salve, salve, salve pessoal! Estamos dando início à nossa segunda parte do estudo da fraude à execução fiscal, não é? E o estudo da defesa diante deste importantíssimo ato que é o reconhecimento da fraude à execução de forma incidental no bojo da própria execução fiscal, independentemente de ação autônoma e que acaba por atingir um interesse, até mesmo uma propriedade de uma terceira pessoa que não faz parte da execução fiscal e que talvez não tenha nenhum relacionamento com o próprio devedor alienante. Nós vimos na primeira parte desta série que o reconhecimento acaba por afastar, impedir, na interpretação que ele deu ao STJ, impedir totalmente a averiguação da eventual boa-fé do terceiro adquirente. Isso acaba por trazer um reflexo muito marcante, importante na defesa deste terceiro, que tem, portanto, com o peso da interpretação do STJ, né, com a imposição do STJ muito dura sobre as costas desse terceiro adquirente, ele vai ter uma limitação ao exercício da sua defesa diante do reconhecimento da fraude na execução fiscal. Então, o que acontece? Alguns highlights, algumas dicas, alguns bullet points aqui, para usarmos uma terminologia mais moderna aqui, como o terceiro adquirente pode se defender do reconhecimento da fraude na execução fiscal. Então, por exemplo, o devedor tributário, ou seja, aquele contra o qual já há um crédito tributário definitivamente inscrito em dívida ativa, ele posteriormente a esta inscrição, ou seja, ele já é devedor tributário, ele aliena bens e isso acaba por prejudicar aquele que é o principal da execução fiscal, que é a responsabilidade patrimonial. Ele acaba distraindo bens, afastando a possibilidade do credor buscar a penhora destes bens na execução fiscal. Ele aliena bens e com isso reduz o seu patrimônio, o seu ativo, a ponto de se tornar insolvente, ou seja, o seu patrimônio líquido se tornará negativo. Bom, e com isso o credor vai, mediante análise, por exemplo, de uma certidão da matrícula do registro de imóveis, perceber que o devedor, após a inscrição, está lá tudo materialmente documentado, concretizado, muito fácil a consulta, vai constatar que após a inscrição ele alienou bens e se tornou insolvente porque a execução, no mais das vezes, ela é infrutífera, ou seja, ela não conseguiu identificar bens do devedor tributário. Bom, o credor requer, então, com base nessa certidão da matrícula, mas pode ser com base em outras documentações, requer o reconhecimento da fraude praticada pelo devedor, pelo nosso executado na execução fiscal. Como funciona? O nosso CPC sugere que na fraude à execução o terceiro adquirente seja intimado previamente ao reconhecimento da fraude para que ele possa se manifestar, possa trazer provas, possa esclarecer esta situação a respeito da qual o credor manifestou, requereu, alegou a ocorrência de fraude. Bom, isso está previsto lá no artigo 792 do nosso Código de Processo Civil. O nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região acaba interpretando que esta é uma norma geral que não é aplicável no sistema especial trazido pelo artigo 185 do CTN. E um artigo 185, seria, portanto, uma norma especial que não exigiria, deveríamos observar apenas a norma especial que não exige esta manifestação preliminar prévia do terceiro adquirente, já que também o STJ afasta a possibilidade de invocação de boa-fé por parte do terceiro adquirente. Bom, como prevenir a ocorrência de uma fraude à execução ou como prevenir eu comprar ou receber por outro modo um bem e possa perder este bem em virtude da fraude à execução? O que se espera, o que está posto no ordenamento jurídico é a necessidade do terceiro adquirente averiguar as boas práticas tributárias do seu parceiro negocial, do alienante ou de quem
por outra razão lhe transfere o imóvel, um bem qualquer. Pode ser por uma doação, permuta ou compra e venda. Bom, esse bom procedimento tributário vai se dar demonstrado, vai ser comprovada pela expedição de uma certidão de regularidade fiscal que se almeja ser uma certidão negativa de débitos, mas também poderia ser uma certidão positiva com efeitos de negativo. Então, um golinho d'água aqui, desculpe. O ar-condicionado fica seca a garganta. Bom, então, o devedor, o terceiro adquirente, deve buscar a situação fiscal, buscar informação sobre a situação fiscal do parceiro negocial, daquele que está ali transferindo um determinado bem, para que este terceiro acabe não sendo chamado a praticar uma fraude, de forma até involuntária, uma fraude à execução fiscal. Porque esta fraude reconhece uma ineficácia dessas alienações, ou seja, a alienação do devedor tributário em proveito do terceiro adquirente não é oponível, ela é ineficaz diante do credor prejudicado. Ou seja, o credor prejudicado pode pedir o reconhecimento da fraude praticada naquele ato e, com isso, obter a penhora diretamente, tudo de forma incidental na execução fiscal, ou requerer a penhora, e ele, se bem será chamado a responder pela execução fiscal. Este é um procedimento, digamos, especial, idealizado pelo nosso artigo 185 do CTN, portanto, o TRF da 4ª Região, ao menos, acaba por dispensar a intimação prévia do terceiro, que vai ser, no susto, será chamado a perceber no susto que o seu imóvel, o seu veículo, seu bem está sendo penhorado por quanto foi reconhecida a ocorrência de fraude na transferência através da qual ele recebeu o determinado bem de que se cuida. Bom, então nós precisamos averiguar a situação fiscal do alienante, sempre buscar uma certidão negativa tributária com relação à situação do alienante, uma empresa buscar com relação ao CNPJ do alienante, de uma pessoa física buscar uma certidão negativa de débitos daquele específico CNPJ. Isso vai me prevenir, eu como terceiro adquirente, vai prevenir os meus interesses a fim de que eu não seja dragado para dentro de uma situação fraudulenta de forma involuntária. Então, nós teremos na execução fiscal uma situação muito dura, muito prejudicial ao interesse do terceiro adquirente, que será chamado a integrar a execução, ou melhor dizendo, será envolvido, melhor dizendo, que processualmente ele não faz parte da execução, mas ele é um terceiro, ele será envolvido pela situação de fato determinada pela execução. Ele terá o seu bem penhorado, e aí ele poderá fazer o quê? Se ele não buscou as certidões negativas em comércio de veículos, por exemplo, não é praxe se buscar certidão negativa tributária. Eu, quando eventualmente compro o veículo, sempre busco a certidão negativa tributária do alienante, ou um imóvel que não se faz com frequência, é absolutamente indispensável que se faça essa pesquisa. Mas se ele não fez essa pesquisa, como ele vai buscar se defender, né, buscar defender o seu patrimônio que foi dragado para dentro da execução fiscal, dado que nós temos esta importantíssima limitação à defesa, que é, nas palavras do STJ, a impossibilidade de se invocar a boa-fé. Ou seja, o terceiro adquirente, ele não poderá alegar: eu não sabia disso, eu não tinha conhecimento disso, eu não pude averiguar isso, eu não posso ser prejudicado, eu não tenho qualquer relação com o terceiro, com o alienante, eu não pratiquei nenhum ato em conluio, eu não aderi a qualquer propósito fraudulento ou que buscasse a distração, o distraimento, o afastamento, né, o desfazimento dos bens por parte do
devedor tributário. Eu não pretendia isso e, apesar desta alegação ser possível em outros processos, na fraude à execução comum ou na fraude a credores, aqui na execução fiscal esta alegação está cerceada pela interpretação do STJ, que considera a fraude como uma presunção absoluta, se considera absolutamente, né, fraudulenta, sem a possibilidade de demonstração de prova em contrário. Agora, dada esta restrição à defesa, o que o terceiro adquirente poderá alegar e quais são os métodos que ele pode manejar, métodos de defesa? Bom, preliminarmente, este terceiro adquirente ele pode suscitar uma invalidade processual, alguma nulidade processual, por exemplo, uma negativa de vigência ao artigo 792 do CPC quanto à necessidade de intimação prévia. Ele pode buscar, por exemplo, perante o tribunal ou perante o STJ a negativa de vigência a esta necessidade ou exigência de intimação prévia do terceiro que possa ser prejudicado pelo reconhecimento da fraude na execução fiscal. Além dessa negativa de vigência, ele pode, quando ocorrer, ele pode alegar a eventual ocorrência de outros vícios do procedimento, falta de intimação das partes do processamento anterior ao reconhecimento da fraude, falha na confecção do auto ou do termo de penhora, aquele termo que é confeccionado, encartado nos autos da própria execução pela própria Secretaria do Juízo, ou um erro na indicação do bem. Pode acontecer o uso de alguma certidão desatualizada por parte da Fazenda, né, e o juiz não se apercebeu disso, ou o apontamento equivocado do bem porque a certidão foi retificada, ou houve um desmembramento do cartório, ou houve alguma quebra da continuidade destes registros em virtude da carência de uma certidão completa que retrate todo o período que importa aqui para a conjugação dos elos da cadeia dominial, a falta de uma avaliação, um erro na avaliação, enfim, questões documentais que porventura possam macular tanto a penhora quanto o próprio reconhecimento da fraude à execução fiscal. Esses são alguns exemplos de alegações de mérito, alegações que dizem respeito propriamente, que dizem respeito a questões preliminares, subjacentes ao mérito, mas atacando o mérito, como o terceiro prejudicado pode se defender do reconhecimento da fraude. Ele poderá se defender tanto contra uma indisponibilidade efetivada na execução fiscal, poderá se defender de uma penhora, tanto por auto quanto por termo de penhora, poderá se defender da averbação, buscar defender o seu bem, o seu patrimônio, a sua posse sobre esse bem, né, em relação à averbação de uma penhora, né, na matrícula imobiliária, ou de uma outra medida acautelatória que porventura tenha sido determinada em execução fiscal, em medida cautelar fiscal, em incidente de desconsideração da pessoa jurídica, da personalidade jurídica, melhor dizendo. Por exemplo, um bloqueio cautelar da matrícula, são medidas acautelatórias que porventura possam atingir a propriedade ou a disponibilidade do bem pelo terceiro adquirente. Então, no mérito, a gente pode atacar esse tipo de mácula, de ônus que grava o bem, né? Mácula no negócio que acaba onerando o bem do terceiro adquirente. Como ele pode se defender desse tipo de questão de mérito, de fundo, né, que acaba por repercutir sobre a posse e propriedade do bem? Ele pode fundamentalmente alegar que o executado manteve bens
manteve bens, anotando para vocês colocarem no e-mail, tá? Teve bens suficientes. O executado manteve bens suficientes à recuperação do crédito, porquanto o parágrafo único do artigo 185 vai limitar isso, né, o reconhecimento da fraude apenas ao quanto necessário, quanto indispensável para a efetivação da responsabilidade patrimonial. Se o executado preservou bens suficientes, é possível a desconstituição deste gravame, dessa medida cautelatória, desta penhora. Afinal de contas, ele preservou bens, não é fraudulenta a transferência patrimonial quando o executado se manteve solvente, ele mantém patrimônio suficiente a honrar o seu débito, o crédito que já está inscrito em dívida ativa. Bom, além disso, se ele não manteve bens suficientes, eu posso alegar e demonstrar que eu adquiri este bem anteriormente à inscrição deste crédito tributário na dívida ativa. Ou seja, o devedor não era devedor tributário já com crédito inscrito em dívida ativa. As alienações posteriores apenas é que são fraudulentas. Ele pode alegar e demonstrar que adquiriu o bem anteriormente à inscrição em dívida ativa. Quais são documentos que podem ser utilizados de forma potente, suficiente a demonstrar que adquiriu o bem anteriormente à inscrição do crédito na dívida ativa? A súmula 84 do STJ admite que em embargos de terceiros se possa invocar a transferência da posse, que não é propriedade, porque é um compromisso de compra e venda que não foi registrado. Portanto, a súmula 84 diz o seguinte: é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. Este compromisso, portanto, é um contrato particular, até pode ser formalizado por escritura pública, não é usual. É um contrato particular que não foi levado a registro, portanto, seja porque não foi levado a registro, seja porque não é escritura pública, este contrato particular não transfere a propriedade, mas transfere apenas a posse. Por isso que a súmula 84 diz que é possível a defesa da posse através de embargos de terceiro. E esta posse foi transferida por um compromisso, e este compromisso pode, porventura, demonstrar que a transferência da posse ocorreu antes da inscrição do crédito tributário no registro da dívida ativa. Então, nós podemos ter tanto um contrato particular, né, um compromisso de compra e venda, uma promessa de compra e venda, um recibo de arras, uma procuração em causa própria, uma procuração que permita ao terceiro adquirente haver o imóvel em definitivo para si ou que ele possa transferir para terceiro. Vou anotar mais aqui, arras. Acabei de lembrar. É possível, então, ou até mesmo uma escritura pública definitiva que não foi levada a registro. Todos esses documentos, um compromisso de compra e venda, uma promessa de compra e venda, uma escritura definitiva, um recibo de arras, uma procuração em causa própria, todos esses documentos podem eventualmente demonstrar que o alienante, o devedor, o executado transferiu esses bens antes da inscrição do crédito tributário no registro da dívida ativa. E, além destes contratos, é possível também a demonstração desta prévia transferência através, por exemplo, acordo homologado em juízo com relação a divórcio e partilha de bens, é bastante comum. Partilha de bens causa-mortes, em que os sucessores acabam partilhando os bens e acabam transferindo bens que já tinham adquirido, não é, por sucessão, e transferem antes da inscrição em dívida ativa entre si ou entre terceiros. Acordo trabalhista com dação em pagamento
transação cível, transação no juízo cível com dação em pagamento também em transferência deste bem previamente à inscrição em dívida ativa são documentos atinentes à transferência imobiliária ou a direitos reais que ocorreram anteriormente à inscrição do crédito na dívida ativa. Mas não para por aí. É possível também a demonstração através contra veículos, a assinatura no DUT, que é o documento único de transferência reconhecida, assinatura reconhecida por tabelião em tabelionato, e esta assinatura, este reconhecimento ocorreu anteriormente à inscrição do crédito na dívida ativa. Então o DUT confirma reconhecido do alienante em data anterior à inscrição do crédito em dívida ativa também é elemento potente por si só a demonstrar a inexistência de fraude na execução fiscal. É muito importante a data do reconhecimento da assinatura, porquanto tanto o artigo 411 do CPC quanto o 405 atribuem o caráter de prova ao reconhecimento, à atestação da data, né, da ocorrência daquele ato por parte do tabelião. É o tabelião que acaba certificando, atestando, comprovando que aquela assinatura ocorreu naquela data. A gente vai sempre controlar a data do reconhecimento para cotejar com a data da inscrição, tá bem? É muito importante. Além destes documentos contratuais e processuais ou ainda negociais com relação a veículos, cópias de outras peças processuais, cópias de outras decisões processuais, cópias de termos de audiência com oitiva de testemunhas ou de interrogatório do próprio executado alienante, que eventualmente esclareçam a data da transferência daquele determinado bem previamente à inscrição em dívida ativa, oitiva de testemunhas nos embargos de devedor, que lá nos embargos é possível esse tipo de instrução de produção probatória, são também meios de prova aptos para esclarecimento da data na qual ocorreu a transferência do bem e que possa eventualmente desconfigurar a fraude à execução fiscal. Então, tudo isso é muito importante porque não é possível a alegação e o reconhecimento da boa-fé do terceiro adquirente em fraude à execução. Mas, além destes meios de prova e alegações, nós temos ainda os meios processuais. Quais são os instrumentos, os veículos processuais para que este terceiro adquirente possa exercer o seu direito de defesa e buscar resguardar o seu bem, a sua posse, a sua propriedade? Isso pode se dar por embargos de terceiro, que é a via imaginada pelo Código de Processo Civil e na qual é possível a ampla produção de provas, tanto documental quanto oral. Perícia, no mais das vezes, não vai ocorrer, mas até seria possível tecnicamente. Mas é possível também este exercício de defesa por simples petição incidental, não é? Atravessada na execução fiscal, uma exceção de pré-executividade de terceiro, porque a nossa lei de execuções permite que um terceiro a quem aproveite esta prova, esta alegação de inocorrência de fraude, ele possa peticionar como terceiro prejudicado, demonstrando a invalidade ou desconstruindo a tese da exequente com relação à fraude à execução. Ele vai poder juntar em uma petição atravessada no curso da execução fiscal, juntar esta documentação toda que eu comentei. Contratos, né, todos os instrumentos contratuais privados, escrituras públicas ou documentos processuais de outros processos, oitivas de outras testemunhas, documentação já existente, que já está à disposição, basta fazer uma cópia, digitalizar e juntar na execução fiscal, numa execução fiscal eletrônica, são todos meios de prova suficientes à demonstração da inexistência da fraude que porventura tenha sido reconhecida na execução fiscal. Além disso tudo, nós podemos ter ainda
Não é muito frequente, mas ainda em tese é possível a impugnação, a arrematação ou a adjudicação, né, pelo terceiro prejudicado através de petição simples na execução fiscal. Então seriam estas as alegações de fundo, as alegações preliminares, os meios de prova e os meios processuais utilizáveis para a defesa do terceiro prejudicado pelo reconhecimento da fraude à execução fiscal. Quero deixar aqui meu obrigado para quem assistiu até o final. Comente aqui se você gostou e compartilhe com seus amigos, que o conhecimento está aqui para ser compartilhado e com isso multiplicado, certo? Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.